Amém. Paz de Jesus, amados. Essa propaganda do vôlei me deixa com mais responsabilidade. A gente brinca e gosta de brincar. É diferente de saber jogar. Mas amém, a gente gosta de estar aqui cuidando daquilo que é de Deus. Uma alegria, né? Uma alegria estar aqui na casa do Pai. Amém? Você está feliz em estar na casa do Senhor? Você está feliz? Diz para alguém próximo de você: eu estou feliz. Diz: eu estou feliz. Dá para ouvir assim: eu estou feliz. Sabe, gente, não é retórica, não é discurso, é verdade. O melhor lugar que você pode estar é na presença do Senhor. O melhor lugar, disparado, em todos os lugares, em todas as propostas, em todos os ambientes, o melhor lugar para a gente estar é diante de Deus. E agora você podia me perguntar: mas por quê? Porque se Ele nos criou, Ele sabe o melhor para mim e para você. Se Ele nos criou, Ele programou algo a meu respeito e a teu respeito. Amém, queridos? Obrigado. Ele programou algo a nosso respeito. E Ele tem um sonho. Diga: Ele tem um sonho. Mas diz para a pessoa que está do seu lado: Ele tem um sonho sobre você. Seja enfático em dizer isso, porque é verdade. Deus tem um sonho a teu respeito. Ele tem um sonho. Mas nós temos um adversário que também tem um sonho: destruir o sonho de Deus. Existe uma força que quer combater aquilo que é a vontade soberana de Deus. E nós, quando nos reunimos, nós precisamos entender que o propósito de Deus é nós firmarmos aquilo que é verdade de Deus na nossa vida. Amém, amados? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse o Evangelho de Mateus, no capítulo 22. E eu queria deixar algumas perguntas para que a gente pensasse junto, refletisse junto. Mateus 22, no verso 37, diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, queridos? Uma pergunta que Deus colocou no meu coração enquanto eu tive uns dias de descanso, lendo, refletindo, pensando. E como nós somos pessoas diferentes, de origem diferente, cada um dentro da sua esfera, da sua cidade, da sua cultura, da sua forma de pensar, do seu bairro, da origem familiar, nós somos diferentes. Na essência, nós temos uma criação igual. Foi Deus que nos criou, amém? Mas nós, depois da criação, cada um tem uma formação. Nós somos formados, cada um de um jeito. E aí a pergunta que me veio, a pergunta que me inquietou, diz: o segundo mandamento semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu encontrasse aqui pessoas iguais, a forma de amar as outras pessoas seria uma forma igual. Mas se nós não somos iguais, como é que nós retornamos esse amor às outras pessoas? Como é que nós amamos as outras pessoas, se nós não somos iguais? E aí, a discussão que eu tive com o Senhor, a discussão que eu tive com aquilo que eu queria ler, a discussão que eu queria buscar saber, se é para amar o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Parece que aqui tem uma ênfase, de todo o coração, de
toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí o segundo mandamento, a segunda ordenança é: e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Como hoje, amados, nós nos enxergamos, como hoje nós nos vemos, como hoje nós estamos imaginando ser, aqui entre nós, nós olhamos para cada um de uma forma individual e nós não somos pessoas uniformes, nós não somos iguais, então nós pensamos diferentes, a nossa intensidade de amor por Deus ela é diferente, amém? A nossa intensidade ela é diferente, porque uns amam de uma forma, outros amam de outra. E quando a gente vai agora amar o próximo como a si mesmo, tem pessoas que não conseguem se amar. E como é que faz para amar alguém se eu não me amo? Ou como é que faz para amar alguém com o pouco de amor que eu tenho em relação a outra pessoa? Talvez a gente conhecesse algumas pessoas que foram alvo do amor de Deus, de alguém que amava a Deus de modo intenso. Eu fui. Deus, quando chegou em mim, através de um irmão que era cheio de Deus, através de uma vida que era transbordante de Deus, e ele amava a Deus de tal forma que ele transbordava, ele amava o próximo, e eu fui o alvo desse amor. O próximo dele era eu, e ele me amou tanto que fez com que eu entendesse esse amor do Senhor. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós falamos aqui, nós temos ouvido, às vezes nós não temos bons testemunhos e a gente olha para pessoas e diz: meu Deus, como é que essa pessoa ainda se diz crente? Porque ela não tem um amor, uma intensidade da parte de Deus, o conhecimento de Deus, e aí isso, de certo modo, compromete a revelação de quem Jesus é e a revelação de quem Ele quer imprimir, expressar na nossa vida. Por isso nós somos diferentes. Amém, amados? Nós somos diferentes. Não só na estética, não só no físico, mas nós temos sentimentos diferentes. Nós temos condição, estrutura diferente um do outro. Mas a certeza é, a palavra de Deus diz que essa intensidade que a gente percebe ao ler: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabe por que Deus quer isso de mim e de ti? É porque Ele sabe que apesar de você não poder fazer isso, essa intensidade talvez esteja hoje comprometida. Mas o que Deus quer é nos levar a um caminho aonde a gente consiga amar Ele com tudo o que nós somos e nós temos. Amém? E amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque de tanto amor que nós recebemos da parte de Deus, agora nós conseguimos transmitir, transferir para o próximo esse amor. Mas para isso precisamos fazer uma organização na nossa vida. Nós precisamos mudar algumas coisas em nós. Nós precisamos ajustar algumas coisas, porque senão vai haver uma distorção e aquilo que é propósito de Deus não se cumpre. Mas não é que ele deixe de se cumprir porque a palavra ela não é fiel àquilo que está escrito, porque Deus ele é fiel e ele quer que essa palavra se cumpra. Mas talvez a distorção se dê pelo meio do caminho. Eu não me amo o suficiente para amar o próximo, e por isso existe uma carência do amor de Deus. Amém, amados? Nós precisamos entender que existe uma imagem de Deus ao meu e ao teu respeito. Você acredita nisso? Você acredita que Deus estabeleceu algo a teu respeito? Deus estabeleceu algo. Quando Ele projetou a minha e a sua vida, Ele tinha algo. Ele disse assim: eu tenho algo para a sua vida. Ele tem algo. O nosso Deus, Ele tem algo específico para cada um de nós. E o que Ele tem é bom. Você pode repetir? O que Ele tem é bom. Se nós não estamos vivendo o bom de Deus, não é porque Ele nos deixou, não é porque Ele nos abandonou, não é porque Ele se equivocou. Ah, não, mas eu me enganei. Com o Juarez não ia ser assim, ia ser diferente. Não, é para mim e é para você. O que Ele tem
olhando para nós, projetando na nossa vida, é algo de bom, sim. E quando Ele quer imprimir esse algo de bom em nós, é para que nós possamos amá-lo com intensidade e amar o próximo da mesma forma. Amém? Essa pergunta eu fiz para o Senhor, mas qual a intensidade de amor de alguém ao seu próximo quando se vê pequeno? Quando tem um complexo de inferioridade? Quando não se valoriza, quando não se considera, quando se acha o inferior, o menor de todos, como é que esse alguém vai ter um amor intenso por outra pessoa? Nós precisamos pensar que Deus, Ele tem para mim e para ti uma escolha, uma projeção, não por acaso, mas por seleção. Foi Ele que te selecionou. Foi Ele que te escalou. Foi Ele que te colocou no time dele. Foi Ele que te chamou. Amém, queridos? Agora olha comigo, abre lá um livro lá atrás, livro de Números. Você conhece a história. Você conhece essa história. Números capítulo 13. Números 13, verso 33. Quem achou diz amém. Você já ouviu essa história? Amados, nós somos formados, nós somos seres complexos. A nossa vida é um ser complexo. Não é tão simples nós nos definirmos. Não é tão fácil a gente definir o ser humano. E às vezes nós definimos o ser humano por aquilo que vemos. Então nós somos um físico, nós temos um corpo, e o nosso corpo ele é forjado, formado, nós vemos de um berço, de uma família, e aí a gente vai crescendo, vai se alimentando, e vocês sabiam que tem pessoas que crescem, desenvolvem mais do que outras pessoas por conta da alimentação? Tem pessoas que desenvolvem o físico mais do que outras pessoas que tiveram restrição na alimentação. E aqui, graças a Deus, todos nós estamos bem alimentadinhos. Mas a gente precisa entender que o nosso exterior, a nossa imagem externa, esse rótulo que a gente tem, ele é formado de alguma forma, ele é formado de algum jeito. Existe uma criação para isso. Então os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios nos cuidaram, nos alimentaram, e a gente foi crescendo, e a gente foi tomando um jeito. Cada um tem um jeito aqui, um jeito, uma forma. Mas nós somos complexos, nós não somos só isso. Nós não somos só essa imagem externa, essa imagem rotulada. Atrás desse rótulo, tira o rótulo do nosso exterior e vai ter o nosso interior. Nós somos também uma imagem interior. Nós temos algo interior, e aí esse interior ele é mais complexo. Esse interior ele é difícil. E a gente precisa admitir isso. A nossa complexidade, a nossa dificuldade, a nossa diferença. Nós não somos iguais. Você tem irmãos? Você tem irmãos, mais de 2, 3 irmãos? Quem tem família assim, 2, 3 irmãos? Tem? E às vezes somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e somos diferentes. Não só fisicamente, e às vezes a gente percebe
fisicamente algumas diferenças, mas tem traços. Mas às vezes a gente percebe que tem uma questão interna que é muito diferente. E são da mesma família. E são pessoas que têm um interior diferente, uma reação diferente para as coisas, porque nós somos seres cheios de fatores internos diferenciados, células. Nós temos um organismo complexo, e o criador desse organismo foi Deus. E quem projetou essa complexidade toda foi Deus. Esse emaranhado de células foi Deus. E quando Ele diz que é para a gente amar, é porque Ele sabe que a gente pode trabalhar a nossa vida e nos tornar mais parecido com Ele. Agora, havia uma distorção aqui. Essa história é muito interessante, né? Então, Deus manda pessoas. Eu vou ler o 33, depois a gente volta. O 33 diz assim, 13:33 de Números. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Nós éramos aos próprios olhos como gafanhotos, e também éramos segundo os olhos dos outros. A história diz que 12 homens foram enviados para espiar uma terra, para olhar para um lugar, para olhar para uma comunidade, para uma cidade, para uma terra que era uma terra de promessa, um lugar que era um lugar melhor, um ambiente onde Deus queria estabelecer, um lugar onde você e eu seríamos abençoados. Diz a Bíblia que essa terra era uma terra que manava leite e mel. Amém? Leite e mel está associado à prosperidade. Leite e mel está associado a sustento. Leite e mel está associado à abundância. Leite e mel está associado à realização. Esse lugar é um lugar que Deus tinha, tanto para mim quanto para ti, para que nós pudéssemos chegar nele. E aquelas pessoas, elas estavam imbuídas, encarregadas de fazer agora um reconhecimento daquele ambiente, para perceber se era possível e a forma que eles iriam entrar naquele lugar, para tomar posse daquilo que havia sido prometido. Mas quem foi que prometeu? Quem foi que disse, manda essas pessoas lá para espiar aquele lugar? Quem foi? Foi Deus. Disse o Senhor a Moisés, 13:1, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aqui tem uma promessa de Deus para a minha e para a tua vida. Diz assim, envia homens que espiem a terra, para quê? Terra que eu hei de dar. Diga, Deus tem uma terra. Diga, Deus tem uma terra. Deus tem um lugar de prosperidade. Deus tem um lugar da bênção. Deus tem um lugar. É Ele que tem. Ele tem um lugar. Não é nós que falamos que temos. É Ele que prometeu para mim e para você. Deus tem um lugar de bênção. Amém, amados? Deus tem um lugar. A questão não está na promessa de Deus. A questão está então no andamento da promessa de Deus, no cumprimento da promessa de Deus. Por quê? Porque Deus, ele poderia ter entregue a terra sem um esforço humano, sim ou não? Ele poderia ter entregue a terra sem um esforço humano? Deus pode todas as coisas. Ele poderia ter entregue sem nenhum tipo de esforço. Eu vou mandar espia para lá, Deus conhece tudo. Por que ele mandou espia para lá? Para trabalhar o coração do homem. É para confiar na promessa de Deus ou é para olhar o tamanho do adversário? É para olhar a promessa de Deus ou é para olhar o fruto que tinha naquela terra? Aquela terra era uma terra promissora. Diz essa leitura
que um cacho de uva teve que ser carregado por 2 homens. Imagina isso. Imagina um cacho de uva sendo carregado por 2 pessoas. Eles colocam no braço. E aí eles colocam o nome de Vale de Escol. Escol, não é outra coisa, não confunda isso. E eles saem com um fruto grande, gigante, de uma terra que havia sido anunciada, que era uma terra boa. E eles percebem, além dos frutos, eles visualizam as coisas que tinham lá, e eles olham e dizem... 2 moços, eles dizem assim: eia, vamos! 10 moços, eles olham e dizem: não, muita dificuldade, muito problema. Amados, nós estamos inseridos nesse mesmo contexto. Nós estamos vivendo essa mesma história. Talvez a gente não consiga perceber, mas Deus nos prometeu uma terra melhor do que aquela antes de conhecermos o Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Nós temos uma promessa de irmos para um lugar melhor do que aquele que um dia nós vivíamos. Deus tem uma promessa de uma Israel para nós. Existe uma Israel de Deus, existe uma cidade de Deus, um ambiente de Deus, onde Deus quer te prosperar. Existe uma prosperidade que é santa, não é a prosperidade que o mundo busca. E às vezes a igreja confunde, e às vezes a igreja acha que a mesma prosperidade é aquilo que o pastor falou: dá 10 e quer sair com 1000. Né? A gente vem, faz uma contribuição e faz alguma coisa e acha que vai ter um retorno. Não é dessa prosperidade. Sabe qual é a prosperidade que Deus tem para mim e para ti? No meio do caos, no meio da dificuldade, Deus guardando a tua vida. As lutas vão continuar, a guerra vai continuar, mas a paz que excede o entendimento humano, ela vai habitar no teu coração. A paz do Senhor, ela vai permanecer em ti, mesmo tu olhando para o lado e ver guerra funcionando. Olha para o outro e vê atrito. E ali as pessoas param e dizem: mas como é que tu continua desse jeito? Porque existe algo de Deus. Tu já entrou na Canaã. Aleluia! Canaã é essa terra, amado. Canaã é esse lugar aonde Deus tem separado, preparado para mim e para ti. Mas nós precisamos olhar para essa gente, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Se nós olharmos para nós mesmos e nos vermos como gafanhotos, alguma coisa de errado tem, sim ou não? Sim ou não? Estão comigo? Amém? Alô? Se nós olharmos para nós mesmos e nos enxergarmos como gafanhotos, tem alguma coisa errada. Amém? E quando nós olhamos para os outros e enxergamos os outros como gafanhotos, tem alguma coisa errada. Está errado também. Está errado também. É essa distorção de imagem que Deus quer trabalhar na nossa vida. E nós fomos forjados, amados. A nossa vida, ela foi forjada. Sabe, tem gente que diz assim: eu fui forjado pelo machado. Pá! Né? Cresceu meio levando lambada, apanhando da vida, sofrendo. Tem pessoas aqui assim, não? Tem pessoas que sofreram, levaram muita chibatada, apanharam na vida, sofreram. Tem gente assim no nosso meio? Sofreram na mão do capeta. Tem gente aqui, não? Sofreu na mão do inferno. O capeta fazia poucas e boas. Tem gente assim aqui, não? Só que isso vai forjando o nosso caráter. Isso vai forjando a nossa vida. Essas lambadas, esse sofrimento, esses atropelos, eles vão criando em nós uma imagem.
Eles vão estabelecendo alguma imagem em nós, e nós começamos a olhar essa imagem de modo distorcido. Nós fomos criados em ambientes, e esses ambientes, às vezes é em casa, amado. Às vezes é aquele pai, aquela mãe que não ama, que não ensina, que não educa. Às vezes, que cobra, que abusa, que machuca, que ofende, que agride. E isso vai formando uma imagem. Vai formando uma imagem. A pessoa vai crescendo e vai crescendo com uma imagem. Ela se vê daquela forma. E aí, quando existe muita exigência em relação ao filho, estou falando em relação ao filho, mas às vezes é em relação ao pai, às vezes é em relação ao irmão, às vezes é em relação aos irmãos da igreja. Escute, às vezes a gente cobra demais dos irmãos da igreja. Às vezes a gente olha para os irmãos e a gente diz assim: esse irmão está na igreja há 10 anos, fazendo isso ainda. A gente cobra. Só que isso vai estabelecendo uma imagem. A gente vai estabelecendo um espectro, é um formato. A gente olha para esse formato e a gente começa a se ver, se identificar dessa forma. E nós temos uma imagem distorcida a nosso respeito. Essa imagem ela foi distorcida com o passar do tempo. Dizem os estudiosos da biologia e da nutrição que cada organismo tem um número X. Cadê as pessoas que estudaram de calorias, é isso? O organismo, ele requer um número X de caloria. Então tem gente que divide proteína, carboidrato e etc. e faz todo um cenário. Por quê? Porque ele quer cuidar daquilo que é físico. Quando ele cuida daquilo que é físico, ele se alimenta com aquilo que o corpo físico é necessário, ele tem um corpo equilibrado. Dá para entender? E a nossa alma, e o nosso ser, que se alimenta de tanta coisa, e a gente vai recebendo na vida, é o xingão, é a surra, é a rejeição, é o trauma, é a falta de reconhecimento, é a falta de zelo, é a falta de amor. Aquilo também vai forjando em nós uma imagem. Vai forjando uma imagem. E essa imagem, muitas vezes, quando ela entra por aquela porta, é uma imagem que chega aqui distorcida. E as pessoas vêm para a igreja, e elas vêm toda com uma imagem torta, errada, e o papel da igreja agora é dizer para essa imagem distorcida que existe uma imagem de Deus ao nosso respeito. Existem valores de Deus a nosso respeito. Então, se a gente vem para cá se sentindo com síndrome de gafanhoto, e tem pessoas que vêm com síndrome de gafanhoto, de inseto, de sem valor, pessoas que não conseguem se expressar porque acham que são muito inferiores. Quando essas pessoas elas começam a conviver conosco, eu preciso olhar com os olhos de Deus e ver essa pessoa, mesmo que apequenada por causa da imagem distorcida que ela tem, eu preciso olhar para ela com os olhos de Deus e dizer: Deus tem um plano, uma vontade a teu respeito. Deus tem algo da parte dele para a nossa vida. Deus tem algo que quer mudar essa forma de ver. Só que também, amados, às vezes, a gente é tão bem sucedido na vida, que a gente entra na igreja olhando os outros como gafanhoto. E talvez não seja bem sucedido economicamente. Talvez culturalmente, são 2, 3 faculdades, pós-graduação, doutorado, faz com que eu olhe aquele menorzinho, o irmãozinho que não teve a oportunidade ou não aproveitou a oportunidade de estudar, é meio iletradinho, fala meio erradinho, e aí eu não consigo perceber nele que ele é uma expressão de Deus transformada de um ex-gafanhoto para um filho do Pai. Amém, amados? Essa é a igreja do Senhor. Deus está querendo fazer agora uma reconstrução.
Quem usa óculos sabe do que eu estou falando. Se tirarmos os óculos, fica tudo embaraçado, sim ou não? A gente tira, a gente não enxerga. Sabe por quê? A nossa visão, a nossa miopia, seja qual for a falha, é física, isso é orgânica, a gente consegue compreender. Agora existem olhos que não são físicos, são olhos espirituais, e nós precisamos olhar com a lupa do Senhor Jesus. Eu preciso colocar os meus olhos em Deus e olhar o próximo e enxergar nele. Ele não é um gafanhoto. Eu não sou um gafanhoto. Amém, amados? Sabe, mas nós precisamos entender que sempre haverá no nosso meio pessoas que nem os 10, que foram lá, espiaram a terra, nós viemos aqui, experimentamos a reunião, né? Até a gente vê assim, olha ali, tem um irmãozinho, ó, bacana, bem arrumadinho, a gente até se alegra, olha os irmãozinhos se dão paz do Senhor, se cumprimentam, né? Fica até feliz um com o outro, mas de repente uma dificuldade, um gigante vem, um problema vem, e aí ele desanima e diz assim, não dá, eu até me animei, na hora do louvor eu me animei, cadê o pastor Inés? Está lá, na hora do louvor eu me animei, porque aquele louvor ali era fogo, aquele louvor me deu uma animada, aí quando começa a palavra, eu digo, dá sono, cochilo, aí quando eu vou para casa, saio ali na rua, e o problema vem, e a dificuldade vem, a gente sempre vai ter pessoas dos 10, a gente sempre vai ter no nosso meio, pessoas que não vão conseguir olhar com os olhos de Deus. Ei, vai lá naquele lugar, olhar a terra que eu estou te dando. Foi isso que Deus falou, Ele não disse, vai lá espiar a terra para ver se nós vamos ganhá-la ou não. Ele não disse, olha, vai lá uma estudada no assunto e depois volta para a gente bater um papo, para ver se isso aí é o melhor ou não. Ele disse, eu tenho um lugar para vocês. Sabe quem é que vai chegar nesse lugar, amado? Quem for corajoso. Tem que ter coragem, tem que acreditar, tem que ter fé, mas tem que ter coragem. É por isso que Deus diz que covarde não vai para o céu, né? Quando eu ouvi que covarde não ia para o céu, eu fiquei apavorado. Covarde para mim está associado, parecido, do lado, quase que igual, não é o significado literal, mas é como se fosse tímido, né? Alguém tímido, covarde, que não enfrenta. E essa é uma das nossas naturezas. Tem pessoa tímida aqui? Não precisa levantar a mão. Tem pessoas aqui tímida? Tem. Tem pessoas aqui que não conseguem, apesar de saber que tem fruto, porque você sabe que tem fruto. Você já viu fruto na vida do seu irmão. Você já viu o êxito, a prosperidade. Você já viu o resultado. Por quê? Porque nós falamos de um Deus que é vivo, de um Deus que tem promessa e que cumpre a sua promessa. Nós não estamos falando aqui de um Deus que não pode, de um Deus limitado, de um Deus ultrapassado, que não acompanha a tecnologia e que não sabe colocar nas mídias sociais o amor, o evangelho transformador de Deus. Sabe, nós sabemos fazer isso. Deus vai alcançar vidas através desses mecanismos também. A tecnologia, ela anda ao lado, ela é serviçal do Senhor. Amém? A tecnologia é para servir a Deus. Mas tem pessoas que elas não vão conseguir reagir, são os 10, que não vão conseguir enfrentar, que são os tímidos, os acovardados. Mas existem 2. Você pode repetir? Existem 2? Existem 2 pessoas. E eu fui estudar para saber o que eles tinham de diferente dos outros. O que eles têm de especial? Eu fui estudar a tribo deles, para saber se da tribo saía alguma coisa melhor. Tribo de Efraim, né?
tribo de Judá e tribo de Efraim. São as tribos que trouxeram esses dois elementos que foram diferentes e não se acovardaram diante de um discurso da maioria, porque a maioria tinha um discurso, o discurso da maioria era um discurso negativo. Apesar de ter uma resposta deles olharem o que era bom, eles sucumbiram àquilo que era ruim. Mas esses dois, Josué e Calebe, Josué, uma expressão daquele que salva, daquele que é instrumento de salvação, e Calebe tem um significado que eu achei estranho. Como é que as pessoas colocam Calebe no nome dos outros, né? Calebe tem um significado de cão, mas escute, antes de fazer um julgamento sobre o cão, não é o cão capiroto, é o cão fiel, leal. Deus vai levantar no nosso meio pessoas que almejam, que buscam a salvação. E vai levantar do teu lado pessoas que são fiéis e leais à palavra de Deus. E se você se encontra entre os 10, como daqueles que não acreditam, como daqueles que não têm força, a Bíblia diz que nós precisamos andar no meio. Diz, o Senhor ali ordena a sua bênção. É aqui, amado. Eu preciso andar, eu preciso caminhar com alguém que seja fiel ao Senhor. Amém? Eu preciso andar com alguém que busque a salvação. Eu preciso caminhar com pessoas que querem, aleluia, cumprir o propósito de Deus. Diz, esses amadinhos, eles disseram, eia! Gostei dessa expressão. Eles, eia! Você pode repetir isso? Eia! Sabe o que é isso? Dá um chacoalhão aí. Ei! Vamos! Existe um lugar de bênção para a tua vida. Eia! Vamos para lá! Ah, mas tem dificuldade. Eia, não olha para a dificuldade, vamos! Amém, amado? Eia, vamos, amado. Quando tiver uma dificuldade e tu vê que o teu irmãozinho é o que está mais fraquinho, procura um Josué, procura um Calebe. Tem Josué e Calebe aqui? Tem Josué e Calebe aqui, amado? Tem Josué e Calebe aqui, amado? Tem Josué e Calebe aqui, amado? Aleluia, tem, Deus levantou. Deus levantou homens e mulheres de Deus para serem intercessores, para irem olhar assim, ó, eu estou olhando lá na frente, tem um lugar que é de bênção, e eu quero levar um povo junto comigo. Glória a Deus. E chega de ficar se olhando como gafanhoto. Se a gente se vê como gafanhoto, tem algo errado. Se a gente vê o outro como gafanhoto, tem algo errado. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Amém? A imagem física a gente consegue perceber, a gente se identifica, mas existe uma outra imagem interna, e é essa imagem que Deus quer tratar comigo e contigo. É essa imagem, é colocar em mim, dentro de mim e dentro de você, valores que lá fora não existem. Valores de Deus para minha e para a tua vida. Amém, querido? Deus tem valores para a tua vida. Deus tem sonho para a tua vida. Deus tem planos contigo. Deus fez planos para a tua casa. Deus tem promessa para a tua vida. A vontade do Senhor, ela é, repita comigo, boa. Ela é agradável. E ela é perfeita. Essa é a vontade de Deus. E essa vontade de Deus é para quem? Põe a mão no seu peito. Põe a mão. Essa vontade é para ti, amado. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. A sociedade diz que nós temos valor quando nós trazemos alguma coisa. Nós temos valor quando nós falamos bem, nós temos valor quando nós temos bens, nós temos valor quando nós trabalhamos bem. A sociedade impõe algumas coisas e às vezes a igreja ela entra por esse caminho e começa a procurar algumas coisas humanas em nós. Mas Deus está nessa noite garimpando valores que estão lá dentro do nosso coração.
Deus está garimpando, tem valores aí dentro que são preciosos, que Deus colocou dentro de você, para você ser diferente. Você é diferente. Se você é um dos 10, Deus quer te colocar num lugar. Amanhã, escute, amanhã, Deus quer te levantar como Josué e Caleb. Você pode ser um dos 10. Ah, mas eu não me vejo como, eu ainda sou um gafanhoto. Eu, quando entrei na igreja, era um gafanhoto, acho que pior do que o gafanhoto. Eu, quando entrei na igreja, eu olhava para todos os lados e dizia, que gente linda, tudo crente, e eu todo errado. Todo errado. Era o pior dos insetos. Se tem pior, eu era o pior deles. Todo errado. E aí Deus vai colocando Josué e Caleb do meu lado. Vai colocando pessoas fiéis à palavra, leais à palavra, pessoas que sabem que existe um lugar chamado terra próspera, Canaã, terra que mana leite e mel, terra da prosperidade, um ambiente melhor. E isso foi alicerçando a minha fé, foi fundamentando a minha fé. E se hoje eu posso estar numa condição diferente, é porque a igreja do Senhor trabalhou em favor da minha vida, e Ele quer fazer isso em favor da sua. A nossa natureza, ela é assim, amado. A nossa natureza, ela é assim. Ou a gente tem um complexo superior ou inferior. E Deus quer tratar isso. Nós não temos a síndrome de que não valemos nada, porque para Deus, você pode colocar a mão no ombro de alguém? Para Deus, você vale muito. Muito. Então, esse complexo de gafanhoto tem que ser removido. Tem que vir o vento e soprar sobre essa síndrome, porque para Deus vale muito, tem muito valor aí, amado. Ah, Jesus morreu pela tua vida. Quando Deus ele entrega o que ele tinha de melhor, era porque ele olhou para mim e para ti, mano. Então tem valor de Deus na tua vida. Aleluia. Mas Deus não quer que você suba no salto e ache que você é melhor do que os outros, porque você já não se sente mais gafanhoto. Agora você olha os outros como sendo o mesmo amor que eu e você fomos alvos. Aqueles que ainda não entenderam, eles são alvos desse amor também. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus está fazendo um processo de distorção de imagem. Deus quer trabalhar na nossa pessoa, o nosso ser inteiro. A gente sabe como desenvolver isso no nosso físico. A gente precisa aprender a desenvolver no físico, a gente precisa aprender a desenvolver a nossa vida espiritual, a gente precisa desenvolver a nossa vida emocional, porque nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós não somos o reflexo da sociedade. Esse reflexo tem que mudar. Agora a minha imagem é semelhante ao meu Senhor, a imagem de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então diz aqui, éramos como gafanhoto. Víamos dessa forma. Para encerrar, eu só quero ler um texto que pulou aqui, eu vou achar. (14, 20). Números ainda. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. No 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá.
Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia, amado. Aleluia. Nós podemos nadar e morrer na praia. A gente pode remar e não vencer. Agora tem uma promessa de Deus. Alguns, os 10, eles ficaram. Eles experimentaram, eles viram o tamanho do fruto, eles olharam os milagres, mas ficaram. Eu quero ir. Amém? Eu quero ir. Porque os 2 foram. Calebe foi. Josué foi. E nós precisamos convencer, incentivar, pegar na mão daquele 1, 2, 3, até o 10, chacoalhar eles e dizer: espera aí, tem um lugar melhor para nós. Vamos nos colocar de pé. Tem um lugar melhor para nós, amado. Tem um lugar melhor para nós. Aleluia. A terra foi prometida pelo Senhor. Foi Ele que prometeu. Eu tenho uma promessa para a tua vida. Deus tem uma promessa sobre nós. E Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Você tem promessa sobre a sua vida, amado? Vou chamar aqui o Ministério do Louvor. Você tem promessa para a sua vida, amado? Se você não tem promessa, busque uma promessa de Deus. Busque uma palavra de Deus. Busque algo que fale ao teu coração. A palavra do Senhor, ela é recheada de promessas. Às vezes a gente quer só pegar a promessa que não tem o C na frente, que não tem o gigante, né? A Bíblia diz: se fizeres, ganhará. Se trabalhares, alcançará. Talvez esse C seja o gigante. Talvez esse C seja o problema. Esse C é a dificuldade. E aí a gente não consegue vencer a dificuldade porque a gente quer se agarrar na promessa. Mas a gente não tem força. Hoje é noite para a gente dizer para Deus. Hoje é noite de a gente gritar para Deus: Senhor, eu ainda não tenho força, mas põe um Josué e um Calebe do meu lado. Hoje é noite de dizer para Deus: eu quero alguém que seja leal ao Senhor, que nem Calebe, fiel, que nem Calebe. Eu quero alguém que sabe que existe salvação no Senhor. Josué sabia que havia salvação e ele disse: eu vou, porque a palavra e a promessa foi dada por Deus. Eia, vamos. O desafio para nós é: eia, vamos. Tem um lugar de Deus para a sua vida. Tem um lugar de Deus para a tua casa, amado. Tem um lugar de Deus. Se eu pudesse, eu diria: amados, nós precisamos todos dizer para o Senhor: se eu não sou o gafanhoto, se eu não me vejo como gafanhoto, mas se eu sou um Calebe, um Josué já, se Deus já me levantou, eu tenho que olhar para o gafanhoto e dizer: tu não é gafanhoto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: tu não é gafanhoto. Olha, tu não é gafanhoto. Diz: tu não é gafanhoto. Tu não é gafanhoto. Aleluia. Tu não é gafanhoto. Tu não é gafanhoto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Busque os valores de Deus. Fiel, leal. Busque esses valores de Deus. Deus vai colocar pessoas do teu lado. Bons testemunhos, boa vida, vida reta em Deus, vai te ajudar a mudar de estágio. A mudar de estágio. Deus fez com que pessoas aqui dentro mudassem de estágio. De gafanhoto passaram a Josué e Calebe. Foram promovidos no Senhor. Aleluia! Foram promovidos no Senhor. Tem gente que entrou gafanhoto e sai Josué. Tem gente que entrou gafanhoto e sai Calebe. Aleluia! E sai transformado, amado.
Aleluia. Enquanto o ministério ministra uma canção, você tem a oportunidade de dizer para Deus. Eu queria te deixar livre para dizer para Deus, aonde você está, você faz a oração. Aonde você está, você dobra o seu joelho. Aonde você está, você diz para Deus: eu, Senhor, eu ainda me vejo como um gafanhoto. Aonde você está, você diz: Deus, eu já sou Josué, porque você me escolheu. Aleluia, eu quero tocar em pessoa. Aleluia, se você quiser vir aqui na frente, você pode vir.